Estamos agradecidos a Deus por mais esta noite abençoada, feliz, quando podemos estar na casa do Senhor. Queridos, conforme já foi anunciado, nós estamos hoje findando o estudo sistemático do Evangelho escrito por São Mateus. Nós tivemos a alegria de ouvir 27 companheiros já nos falando sobre o Evangelho de Mateus. Creio que todos nós aproveitamos o necessário, tudo aquilo que podemos captar, pois os meus companheiros foram usados por Deus, trazendo ensinamentos preciosos. O Evangelho escrito por Mateus, meus queridos, não só por ser o primeiro do Novo Testamento, porém Mateus, amados, ele, de uma forma muito explícita, ele mostra uma biografia de Jesus. Creio que somente Lucas avança um pouquinho mais que ele, porém Mateus nos fala muito acerca de Jesus, o que veio dos céus para ensinar aos homens da terra que nem tudo está perdido, Jesus é o Salvador. Glória a Jesus. Mateus, meus queridos irmãos, era filho de Alfeu. Ele exercia uma profissão que era muito rejeitada pelos os judeus. Por isso chamavam de publicano. Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Como Roma estava, irmãos, reinando sobre os judeus, ele era um cobrador de impostos romanos do povo judeu. E, naturalmente, ele era muito mal visto. Ele era muito desagradado pelo povo, pois naquele tempo, um cobrador de impostos, sendo judeu, trabalhar para os romanos, ele era considerado até como traidor da pátria. Eles tinham aquela profissão muito baixa, muito baixa. Porém, meus irmãos, pelo que lemos no início da sua vida espiritual, Jesus viu naquele homem, com certeza naquele coração, um desejo ardente de também conhecer a Jesus. Pois, meus queridos, Jesus Cristo andava não só em Jerusalém, mas em todas as aldeias circunvizinhas a Jerusalém, falando do amor do Pai, do seu próprio amor, e fazendo milagres. Lucas diz que ele não só falava, mas ele fazia. A mensagem que Jesus trazia para os seus ouvintes era sempre de uma penetração muito grande no coração daqueles que ouviam. Interessante, nós encontramos na Bíblia por várias vezes Jesus falando para uma multidão, e olha, um sermão tão grande até de tarde. E aquele povo estava ali preso pelo poder, pela unção das palavras que saíam da boca de Jesus. A multidão acompanhava, porque a sua palavra era poderosa, mas também a multidão acompanhava necessitada de salvação, e muitos que estavam enfermos procuravam a Jesus. Meus queridos, e todos aqueles que procuravam Jesus eram atendidos na sua necessidade. Quando eu olho para o ministério de Jesus lá em Jerusalém, irmãos,
eu fico olhando para nós hoje. Nós precisamos muito de Jesus. Mas é bom ter no coração a certeza de que a minha, a nossa oração, feita com temor, amor, diante de Deus, ela sobe. A Bíblia diz que ela sobe, irmãos, como um incenso precioso. Vai à presença de Deus e as respostas Deus manda sobre aquilo que nós precisamos dele receber. Ele é o nosso Pai e, como Pai, ele tem um amor todo especial para os seus filhos. Bem, queridos, o capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho escrito por São Mateus, tem, meus queridos irmãos, como dois assuntos principais, que é a ressurreição, irmão, e o envio da grande comissão para ganhar almas para o divino Salvador. Na verdade, este capítulo tem 3 tópicos: tem a ressurreição, tem a mentira dos judeus e Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Bem, vamos então ler o primeiro versículo, Mateus capítulo 28 e o verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém. Queridos, quando nós lemos com muita atenção, irmãos, a cooperação daqueles que criam em Jesus e podiam lhes acompanhar, porque aonde Jesus estava, irmãos, tinha sempre um grupo, em alguns lugares até multidões acompanhavam Jesus. Aquela multidão era composta de curiosos, de alguns críticos, alguns que queriam ouvir uma palavra de conforto, outros precisavam de cura, outros, naturalmente, ou todos precisavam de salvação. E Jesus, meus queridos irmãos, seu ministério foi de um trabalho continuado. Nos conta Mateus, houve dias que Jesus pregava o dia inteiro e depois ia para o monte orar. Era, na verdade, irmãos, um ministério contínuo, porque ele recebera do Pai um plano de salvação muito grande. E ele, que conhecia o seu tempo, sabia que o seu tempo de ministério era muito exíguo. Então, ele se esforçava para realizar a obra que o Pai lhe havia mandado. Por isso é que ele dizia: irmãos, olha, eu estou aqui para cumprir a ordem do meu Pai. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus era um trabalhador continuado. E, queridos, lemos também que pessoas aceitavam Jesus. E ele, sabendo que o seu tempo era pequeno, queria voltar para o céu,
mas que ele veio para edificar uma igreja. Meus queridos, a nossa fé não está edificada no nome de um outro, senão no nome de Jesus. Glória a Deus. Não é em santo A nem B, absolutamente não. A nossa fé está edificada unicamente na pessoa de Jesus. Porque só Ele, a Bíblia diz que só há um mediador entre nós e o Pai. Aleluia. E esse mediador é Jesus. Aleluia. É aquele que está sentado à direita do seu Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus. Mas, irmãos, pessoas, grupo que acompanhava Jesus. Mas pelo que acabamos de ler aqui no capítulo 28, irmãos, havia um grupo de mulheres que creram em Jesus. Interessante, o texto aqui nos fala, irmãos, o primeiro versículo nos fala de Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. As mulheres tiveram um destaque todo especial, irmãos, no ministério de Jesus. Se os irmãos verificarem aqui, amados, no versículo de número 8, do mesmo capítulo, 28 e 8, diz assim: e saindo elas pressuradamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. Glória a Deus. Essas mulheres acompanhavam Jesus. No texto que lemos, nos fala de Maria Madalena. Eu queria fazer aqui uma observação para que todos guardassem no seu coração. Eu tenho ouvido algumas pessoas até pregarem e falarem que Maria Madalena é uma daquelas mulheres que tinha uma vida incerta, uma vida incorreta, uma vida mundana. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela era endemoniada. Ela estava possuída por, irmãos, a Bíblia diz 7 demônios. E Jesus, meus queridos irmãos, pelo poder da sua palavra, ele mandou os demônios embora e tomou conta do coração de Maria Madalena. E ela então voltou-se a acompanhar o Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz, amados, que elas sustentavam Jesus com as suas ofertas. Se eu não me engano, no capítulo número 8, é 8 de Lucas, não é? Que diz, 8 de Lucas diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o servia com suas fazendas. Pois bem, essas mulheres foram agraciadas pelo Senhor Jesus, irmãos, e agradecidas, elas se entregaram, mas se entregaram também para o serviço de Jesus. E o que lemos em Lucas, elas até sustentavam o grupo, porque Jesus e os seus discípulos andavam anunciando, pregando, não é? O Evangelho. Mas, amados, essas mulheres tiveram sempre muito destaque na palavra de Deus. É interessante. Nós falamos muito do trabalho dos homens, dos profetas, irmãos, mas, queridos, o trabalho das mulheres no ministério de Jesus sempre foi muito atuante. Elas trabalhavam, contribuíam, sustentavam Jesus, mas também oravam. Essas mulheres
também, irmãos, em nome do Senhor, elas acompanhavam o trabalho de evangelização que se fazia. Elas tinham uma dedicação toda especial. Se nós voltarmos para o começo do mundo, irmão, Deus sempre usou as mulheres, não só os homens, não é? Aqui no texto que nós acabamos de ler, irmãos, com relação à ressurreição de Jesus, elas foram as primeiras que receberam a notícia do próprio Jesus, que ele havia ressuscitado, e ele mandou que elas fossem as portadoras desta boa nova para os discípulos. Mas interessante, eu fico pensando por quê? Porque também as mulheres foram elas as únicas, exceto João, mas elas estavam lá ao pé da cruz, quando Jesus foi crucificado e morto. Elas acompanharam até o sepulcro. E o amor que elas tinham por Jesus era tão grande, que nos diz o texto sagrado, que logo no comecinho do primeiro dia da semana, no comecinho do domingo para nós, ainda de madrugada, duas delas, a Maria Madalena e a outra Maria, irmãos, essa outra Maria, eu vou pedir, irmão Gessé, me ajude, leia Mateus 21 e 50, ou melhor, 27 e 56, por favor. 27 e 56. Sim. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Muito obrigado. Somente para identificar essa outra Maria. Pois bem, então o texto diz que ainda no fim do sábado e no comecinho do domingo, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver um sepulcro. Elas tinham interesse, irmãos, acompanharam Jesus. Interessante que, é verdade que Jesus havia escolhido um grupo, havia um grande número de discípulos, porém, elas se destacaram, tomando, irmãos, sempre o primeiro lugar, no desejo de ver e conhecer melhor o que Jesus fazia. Elas tinham ouvido certamente sobre a morte e a sua ressurreição. Então, no domingo, que fazia 3 dias que ele havia morrido, elas foram bem cedo, diz o texto, irmãos, e quando elas chegaram no caminho, diz Marcos, se eu não me engano, Marcos, no capítulo 16, nos diz, versículo Marcos 16, lê para mim hoje, por gentileza. Marcos 16 e 1. É. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Aleluia. Diz o verso 2: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas sabiam, porque elas acompanharam Jesus na sua morte e foram até a sepultura. E elas viram quando a sepultura foi fechada com uma grande pedra. Mas agora elas se reúnem, irmãos, para fazer uma boa ação. Elas compraram perfume, incenso, aromas para, irmãos,
derramar sobre o corpo de Jesus, que elas queriam ungí-lo com aquele perfume. Nos diz a Bíblia que elas foram de manhã muito cedo, mas no caminho uma delas lembrou-se: lá tem uma pedra muito grande, quem nos removerá a pedra? Isto aqui, irmãos, tem falado muito ao meu coração. A minha, a sua, a nossa vida, ela é constante de algumas surpresas, algumas que nos trazem alegria, mas outras que nos trazem tristezas. E há momentos que Deus permite nós passarmos, irmãos, por uma dificuldade, uma tribulação muito grande. Mas, queridos, estas mulheres nos dão aqui um grande exemplo de fé. Elas sabiam que tinha uma pedra, que a pedra era grande, que elas com certeza não tinham força para removê-la, mas elas não pararam, elas continuaram no seu caminho, porque elas queriam chegar aonde estava Jesus. Glória a Deus. Que lição, irmãos, que lição. Você está com dúvida? Você está com dificuldade? Está passando por uma grande tribulação? Não desista, não pare e nem olhe para trás. Nosso compromisso é na frente. Aleluia, glória a Deus. Nós não somos aqueles que param para a condenação, está escrito, mas daqueles que vão em frente, aleluia, confiando no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que tenha uma dificuldade grande, escute, não pare na sua vida espiritual, confie. Deus ainda tem anjos para atender a nossa necessidade. Glória a Deus. Ele manda anjos, sim, manda nos atender. Queridos, nós temos tantos exemplos na Bíblia, amados. Eu fico pensando na vida de Elias. Irmãos, Elias era um homem tão querido pelo Senhor. Deus mandou anjos por mais de uma vez para estar com Elias, amados, nas horas mais difíceis da sua vida. Eu quero dizer para os irmãos, nas horas mais difíceis das suas vidas, meus irmãos, não parem, não olhem para trás, olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. A nossa caminhada está para frente, seguindo ao Senhor, caminhando, porque Ele está ali, pronto para nos ouvir, com seus tímpanos sempre preparados. Você está gritando aqui, socorro, Jesus, e Ele está dizendo, eu estou aqui. Aleluia. Jesus, olha, a necessidade é grande, e Ele está dizendo, estou aqui para suprir. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor, irmãos, a farinha da panela não se acaba, o azeite da botija também não, porque Deus faz milagres todo dia na vida do crente. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, meus irmãos, estas mulheres, elas foram para o sepulcro. No caminho ela diz, quem nos removerá a pedra? Interessante que o texto sagrado nos diz, no versículo número 2, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Glória a Deus. Irmão, Jesus é muito bom. Ele vence por nós e depois se apresenta a você. Eu venci. Eu venci. Ele tira a pedra e senta-se sobre ela, para dizer que Ele é superior a toda e qualquer dificuldade. Jesus é maior. Bendito seja o nome do Senhor. Essas mulheres, então, minhas irmãs, meus irmãos, elas disseram aqui, está escrito que o anjo que apareceu, interessante, a Bíblia conta, está dizendo aqui que um anjo é bonito, está dizendo que, olha,
o seu aspecto é como um relâmpago. Como é que é o relâmpago? É uma luz forte, né? E um poder tremendo. Glória a Deus. Sempre, irmãos, após um relâmpago tem um grande trovão, não é? Pois bem, e aqui está escrito: um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, eles não conheciam nada a respeito do céu, nem de Jesus e nem de anjo, com certeza. Diz que eles ficaram muito assombrados e como mortos. Ficaram ali, irmãos, sem nenhuma ação. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele disse: eu conheço o coração de vocês, eu conheço o desejo de vocês, vocês estão em busca de Jesus. Irmãos queridos, o nosso esforço, a nossa intenção de buscar a Jesus é conhecida no céu. Assim como o crente que não ora e vive desinteressado pelas coisas de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que com amor busca, aleluia, ora, se esforça, pede, crê e se prepara para receber. Bendito seja o Senhor. Então o texto diz: os guardas ficaram com medo como nós, e o anjo, respondendo às mulheres, diz: não tenhais medo, pois eu sei que buscar Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Glória a Deus. Que encontro maravilhoso dessas mulheres com Jesus. Elas foram ansiosamente para o sepulcro para encontrá-lo, mas chegaram ali, o sepulcro está vazio. Meus irmãos, eu creio que alguns irmãos aqui já tiveram o prazer de ir a Jerusalém. Quem foi lá, com certeza, não deixou de visitar o sepulcro de Jesus. Ali em Jerusalém existem 2 sepulcros. Um na cidade de Jerusalém, na igreja ortodoxa, e eu me lembro bem, é um subsolo, ali está como um mortuário, tem lá um senhor lá de bata lá, um padre que fica lá, e quando você chega lá, ele quer dinheiro, ele pede dinheiro. Eu me lembro que eu fui lá com mais uns irmãos, e nós não demos dinheiro para ele, ele ficou zangado, ficou xingando. Mas o outro lugar, que é o verdadeiro, a Bíblia diz que é fora da cidade, não é dentro, né? Fora de Jerusalém. E aquele lugar, até quando nós fomos lá, estava na administração dos irmãos ingleses. Era mais ou menos como uma quadra grande, havia assim quase que uma praça, e ali está a rocha, aonde, irmãos, Jesus ali esteve, o corpo dele ali esteve. Eu entrei ali, até fotografei, eu estava com a Wanda, entramos, fotografamos o lugarzinho aonde ele foi depositado ali. Mas a Bíblia diz que quando as mulheres chegaram ali, aleluia, elas não encontraram. Eu fico pensando, irmãos, a surpresa, né? Ele estava aqui, não está mais. Mas, irmãos,
Jesus nunca deixa o crente em confusão. Ele sempre procura iluminar a nossa mente para que nós entendamos qual é a sua verdadeira vontade. E quando elas viram o lugar vazio, já olharam direitinho, tinha lá já um portador do céu. A Bíblia diz aqui, irmãos, que chegou, e eis que houver um grande terremoto, e o anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Dá o aspecto como era do anjo, e mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Creio que foi uma grande admiração. Mas, irmãos, creio que, não sei se elas tiveram no momento lembrança, porque algumas vezes Jesus falou sobre a sua morte e que ressuscitaria. Então, se elas tivessem no coração, irmãos, a certeza da sua ressurreição, certamente para elas tinha sido, na verdade, tão somente o cumprimento da palavra de Deus. Então ele disse ao anjo: olha, ele não está aqui. Agora, vocês mulheres, mais uma vez, sejam portadoras de uma boa mensagem para os seus discípulos. Olha, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Amém. Queridos, o maior e mais importante acontecimento para a vida da igreja em todos os tempos, irmãos, foi a morte e a ressurreição de Jesus. Porque se ele tivesse sido morto e nada tivesse mais acontecido, irmãos, aonde estaríamos nós? A vitória da igreja, irmãos, é que esse Jesus que ressuscitou, ele assumiu o compromisso com você, ele assumiu o compromisso comigo, assumiu o compromisso conosco, que um dia ele voltaria. Aleluia. E para deixar os crentes bem informados, ele disse: olha, se alguns de vocês morrerem antes, certo? Eu vou vir. Aqueles que morreram, eu vou ressuscitar. Eles ressuscitarão num corpo glorioso. A igreja que aqui está será arrebatada. Nos encontraremos com ele nas nuvens. Aleluia. Não é mais neste corpo de carne, mas num corpo glorioso. Paulo fala sobre isso quando ele escreveu aos Coríntios, num corpo incorruptível. Nos encontraremos com ele nas nuvens e de lá subiremos para vivermos com o Senhor na sua glória. Meus queridos, pense um pouco mais. Pense no momento atual que nós vivemos neste mundo. Pela idade que tenho, irmãos, eu conheci lá atrás a sociedade, um comportamento ruim, mas hoje está muito pior do que há 50, 60 anos atrás. Essa é que é a pura realidade. Tem aqui algum irmão com idade um pouco mais avançada, pode se lembrar disso. Infelizmente o diabo, irmãos, vem inodoando, porque ele é tão terrível. Ele aprisiona o homem e vai descaracterizando, irmãos, até como criatura. O homem torna-se um verdadeiro escravo do diabo, escravo do vício, escravo da prostituição, uma vida terrível, irmão, porque é isso que o diabo dá. Mas graças ao Senhor, um dia
o nosso coração foi tocado pelo poder da palavra de Deus. A unção do Espírito Santo, através da palavra, tocou no nosso coração. E nós vimos que éramos miseráveis pecadores, que precisavam de salvação. E o Espírito Santo nos mostrou que não há um outro caminho, o único caminho é Jesus. Aleluia. Nós o recebemos em nosso coração com muito gozo e com muita alegria. Glória a Deus. E desde aquele dia recebemos uma nova vida com Cristo. Meus irmãos, porém, amados, a nossa vida como cristãos aqui na terra, nós temos a assistência, nós temos a sustentação, nós temos a proteção, nós temos os livramentos que, irmãos, nos proporciona a presença de Jesus na nossa vida. Mas não é só isso, irmãos. Isso aqui é pouco, porque esse nosso corpo vai voltar para a terra. Mas aquele que está dentro de nós, o nosso espírito, aquele que veio de Deus, um dia voltará para Deus. Oh, glória a Deus. Aí, irmãos, é a nossa vitória final. Glória a Jesus. A nossa vitória final. Meus queridos, quando nós vemos na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, quando Deus mostrou para João, irmãos, o tamanho, até um tamanho do céu, e mostrou a João do lado de dentro como é que é o céu. Amados, escute, irmãos, vale a pena, porque lá é eternamente, glória a Deus. Amados, é uma coisa maravilhosa na nossa vida, é que a presença de Jesus no nosso coração, amados, ela nos faz hostilizar as coisas do mundo e do pecado, porque a santidade de Jesus, irmãos, ela não aceita o pecado, ela ama o pecador, mas o pecado não. Graças a Deus por isso. Aquele que está em nós, irmãos, é aquele que nos faz rejeitar o pecado. Quando, amados, crente vai tentado pelo inimigo, chega na porta do cinema, eu tenho certeza que ele chega ali e vai entrar, o Espírito Santo diz: você entra sozinho, eu vou ficar lá de fora, você vai sozinho. Irmãos, Deus não compactua com o nosso pecado. Ele rejeita o pecado, mas ama o pecador. Glória a Deus. Então a nossa vida aqui na terra, que cada dia está ficando mais difícil, essa aqui é a pura realidade. Amados, pense com muita seriedade sobre como ser crente. Não é ser um religioso, isso não resolve. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. O único sangue purificador é o de Jesus. Diante de Deus só tem um intercessor, Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Com esta expressão, ele está dizendo: eu sou tudo. Vem confirmar o que ele disse lá atrás aos seus discípulos. Disse: olha, eu recebi do Pai agora todo o poder. Todo o poder o Pai me deu, no céu e na terra. Então, queridos, o nosso negócio é com Jesus. Aleluia. Não admite interferência. Não olha, não sai do caminho. Não tem atalho. O caminho é esse aqui mesmo. É estreito? É, sim, senhor. Mas olha, não é escuro. A Bíblia diz que luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória a Deus. É um alto caminho, sublime caminho. E neste caminho nós vamos vencendo em nome de Jesus, até chegar ao fim, até encontrar com o Senhor.
Glória a Deus. Meus queridos irmãos, será a nossa grande vitória. É seguir com Cristo. Porque sozinho, irmãos, é difícil. O homem, essa carcaça de barro, por assim dizer, irmãos, esta criatura sozinha não tem poder para vencer as forças, as hostilidades de Satanás. Satanás também tem o seu poder. Agora tem uma coisa: aquele que está em nós é muito maior do que ele. Glória a Deus. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos dá confiança, é Ele que nos dá fé. Glória a Deus, aleluia. Você é crente, está caminhando para o céu. Se o diabo jogar uma pedra no seu caminho, repreende em nome de Jesus. O anjo vai vir do céu para lhe ajudar. Tem anjo do céu. Deus tem poder para remover todas as pedras, para tirar todas as dificuldades, para abençoar a nossa vida. Sejamos fiéis, amados, até o fim. E diz a Bíblia: e recebereis a coroa da vida. Amém. Queridos, estamos terminando o nosso culto. Lembrando aos irmãos que sábado amanhã teremos culto, teremos vigília de amanhã, das 23h45 até as 5 da manhã. E domingo teremos a nossa escola dominical. Irmãos, nós estamos estudando sobre a igreja. É um assunto muito importante. Glória a Deus. Eu não estou lembrado aqui. Vocês estão lembrados do que é o assunto do próximo domingo? É a igreja aí? A igreja? A igreja hebreia. Igreja hebreia. Ok, pois bem. Então, venha para a escola dominical. Irmãos, a escola dominical, eu tenho dito algumas vezes, é uma oportunidade que Deus coloca diante de nós. Ali o professor está com a unção e a graça e o conhecimento para nos ajudar. É um professor, é uma aula. Aí não tem a liberdade para perguntar, não é? Trocar algumas ideias ali. É uma aula onde há ali, irmãos, o entendimento, a unidade e o desejo da aula é nos aperfeiçoar em Cristo através da sua palavra. A escola dominical é muito importante. Eu dou graças ao meu Deus. Já disse aos irmãos, eu me matriculei na escola dominical no ano de 1942. E de lá para cá, irmãos, venho estudando esse livro. Só um livro, durante tantos anos. Mas, amados, cada vez que eu leio esse livro, eu encontro coisa nova, porque o Espírito de Deus que usou aqueles 40 homens que escreveram esse livro, continua falando ao nosso coração. É sempre, amados, uma novidade para nós, quando abrimos a Bíblia, oramos e pedimos a Deus a sua palavra, com certeza ela falará ao nosso coração. Muito bem, é isso aí. É uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Esse é o assunto da nossa escola dominical. Domingo à noite teremos o nosso culto. Lembre-se, traga pessoas para ouvir a palavra de Deus. Um vizinho não crente, um amigo, uma pessoa que você dela se aproxima. Irmãos, esta é a nossa tarefa, é ganhar almas para Jesus. O capítulo 28, que nós temos aqui uma ligeira pincelada do começo, não falamos de outro assunto, porque outro assunto é a ordem de Jesus para levar a sua palavra aos pecadores. Eu vou somente lembrar aos irmãos como é que está escrito o versículo de número 20, que é o último versículo. Diz assim, vou ler o 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Versículo de número 20.
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os irmãos observaram que tem duas vezes no capítulo, do verso 19, verso 20, tem ensinando. Primeiro ensina para aceitar Jesus, depois de crente ensina como permanecer com Jesus até encontrar com Ele para viver eternamente na sua glória. Vamos orar? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um irmão, é o Tiago. Tiago, vem aqui, Tiago. Tiago aqui, ele já foi orientado, ele é um novo convertido, mas foi orientado, já está bem ensinado pelos nossos irmãos, comportamento de um servo de Deus. Ele está aqui querendo, pedindo à igreja para se batizar. É isso? Ô Cláudio, podemos batizar? Muito bem. Então está aqui o Tiago. Cadê o diácono aqui com a fichazinha? Aonde tem? Daniel vai trazer. Muito bem. E, meus irmãos, ô Tiago, você vem aqui no dia, o batismo vai ser no dia 28 de setembro, não é isso? Estou certo? 28 de setembro. Começa às 9 horas da manhã. Você traz, além de você ver vestido, uma roupa comum, uma roupazinha simples para descer as águas, sabe? Aqui o chinelo, o resto, e uma toalha é bom que traga também. Vento tranquilo, se tiver frio, não tem nenhum problema, que o tanque, a água é morna todo tempo e é renovável, ok? Deus te abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, não sei se nós temos mais algum candidato ao batismo. Temos mais algum candidato ao batismo? Glória a Deus. O irmão Romildo está preparando os alunos da escola dominical, a sua classe. É isso, Romildo? É. Depois ele apresentará. Pois bem, nós vamos então orar e continuar servindo a Jesus até que Ele volte. Glória a Deus. Vou pedir para que o irmão Laerte ore conosco. Santo Deus, Santo Pai, te adoramos a Ti, Jesus amado, por todos esses estudos, Senhor amado, completo desse Evangelho de São Mateus. É a Tua palavra, Senhor nosso Pai, que muito nos edifica e nos firma cada vez mais para estar próximo de Ti. Leva-nos em paz agora, Senhor amado, com a Tua proteção, livrando todo perigo, todo acidente, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam: Deus abençoe a todos.